Todo produtor sabe que trabalhar no bioma cerrado requer cuidados específicos. Vamos ver agora que a solução para conquistar uma boa produtividade com animais saudáveis, menos pragas e solo mais rico pode estar na tecnologia Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Bom, meu nome é Lourival Vilela. O nosso objetivo hoje nessa aula é contar um pouco da história da integração lavoura-pecuária-floresta nos últimos 30 anos na região do Cerrado, ou melhor dizendo, no bioma Cerrado. Bom, os benefícios potenciais da integração lavoura-pecuária vai desde melhoria das propriedades física, química e biológica do solo, como redução de pragas, doenças. Não são todas as pragas, mas já temos bastantes informações, produtos ambientalmente adequados, que melhoram a oportunidade para a carne produzida, a pasto. Sobretudo, nós estamos pensando no mercado como o mercado europeu, tá? Que é mais exigente. Mitigação de déficit de forragem na estação seca. Vocês vão ver boi ganhando 1,5 kg em pasto no período da seca. Aumento na produção de grãos de forragem e redução do risco pela diversificação das atividades. Na realidade, a integração lavoura-pecuária é um portfólio de ações de alto risco, como lavoura de sequeiro, e ações mais de maior rentabilidade no momento, e ações de baixa rentabilidade e de menor risco, que é a pecuária. 6 meses de seca, para um produtor caprichoso, você não perde nenhum animal. 6 meses de seca, você não produz um grão. É mais ou menos essa a história. Tá? Contudo, integração lavoura-pecuária não é solução para todos os males da agricultura. Tá? É uma grande estratégia, mas que não vai resolver problemas com relação à incompetência de técnicos, produtores, pesquisadores e assim por diante. Entre um dos benefícios que nós temos observado em termos de integração lavoura-pecuária é o uso eficiente de nutrientes. Esse slide mostra um trabalho bastante antigo nosso na Embrapa Cerrado, só para parar em um ponto, para ser rápido, aplicação da dose de 100 kg de fósforo aplicado no primeiro ano. Nós tivemos um ciclo de culturas anuais e um ciclo de culturas anuais de capim. Com culturas anuais, apenas culturas anuais, nós conseguimos recuperar apenas 44% desse fósforo aplicado. E quando nós estamos falando em anuais mais capim, aí o capim eu estou falando na braquiária, 85% desse fósforo foi recuperado nesse período. E os resultados mais recentes, cada vez mais, dão maior robustez para esse tipo de informação. Nós vamos tentar mostrar algumas coisas para vocês. Outro impacto importante dessa rotação lavoura-pasto é na melhoria de alguns indicadores físicos. E a gente sabe que para recuperar solos degradados fisicamente, as forrageiras, sobretudo as tropicais, têm um papel muito importante. E esse dado aqui para nós mostra o seguinte: isso é agregado maior do que 2 milímetros, ou seja, um solo mais bem estruturado, agregado na área de cerrado, com pastagem mantém. Quando a gente começou a entrar com lavoura e, sobretudo, com lavoura com preparo convencional, o primeiro ano nós já começamos a perder essa qualidade física de solo, chegando no quarto ano de lavoura, depois de pasto, com uma redução muito grande nessa agregação. O solo já estava bastante pulverizado, esse plantio convencional, com apenas 1 ano de pasto após isso, nós voltamos para a situação inicial desses solos. E o milagre disso tudo está ligado a esse grande volume de raízes. Raiz de braquiárias em áreas corrigidas, nós temos já algumas fotos, essa aí só está apenas a 4 metros, mas nós temos já algumas fotos até 6 metros de profundidade com raiz e com uma densidade muito grande. E essa aqui, apenas nessa foto, só para exemplificar,
é uma braquiária de 8 meses, plantada em consórcio com milho. Essa é uma braquiária rusesiense, mostrando essa capacidade. Numa área, evidentemente, que produziu 214 sacos de milho por hectare. Então, solos corrigidos. Outros benefícios que a gente pode mencionar é quebra de doença, redução de doença. Uma das doenças importantes é o mofo branco, tanto para feijão como soja. Quando a gente trabalha com rotação com braquiária, há uma redução, alguns casos por supressão física, alguns dias por, às vezes, alelopatia, problema da buva em algumas áreas. Quando a gente faz rotação com braquiária, há uma tendência muito grande de reduzir a população de plantas invasoras. Os trabalhos todos nossos mostram esse impacto, você fica com uma única planta invasora, que é a braquiária, fica mais fácil de manejar e controlar, e também melhora o enraizamento das culturas sucessiva à área de pasto. Então, são melhorias que nós não podemos desprezar. E até na batata, rotação com braquiária reduz a infestação de sarna nessa cultura. Aí tem uma das coisas mais interessantes hoje na integração lavoura-pecuária, que é a intensificação dos fatores de produção. Quando eu estou falando fatores de produção, eu estou falando trabalho, capital e terra. No início, quando nós trabalhávamos só com uma cultura da soja, nós estávamos usando 42% do tempo desta área para produzir alguma coisa. Com a evolução de milho consorciado, com capim, milho safrinha, segunda safra de verão ou safrinha, nós passamos a utilizar a área, tá? E quando nós introduzimos a pecuária nessa área, sobretudo nas áreas que a gente trabalha com safrinha de milho, nós introduzimos a pecuária, nós estamos ocupando essa área 92%. Eu costumo dizer que nós estamos usando até mais do que isso, 100%. E quando nós introduzimos o componente florestal, aí sim nós estamos produzindo o ano todo nesta área. Ou seja, nós estamos intensificando o uso dessas áreas. Bom, para falar em cerrado, agora centrando no cerrado, basicamente no cerrado nós temos três modalidades de integração lavoura-pecuária. Uma integração lavoura-pecuária, fazendas de pecuária, que é a introdução da cultura de grão na recuperação de pastagem. No entanto, eu chamo a atenção que para o plano ABC, recuperação de pasto com lavoura não é considerado integração lavoura-pecuária-floresta, tanto é que o volume de recurso usado do plano ABC, hoje, ele representa 77%. Integração lavoura-pecuária, 4 a 5% desse dinheiro para financiado, áreas já financiadas. Fazendas especializadas em lavoura de grão, que têm adotado a braquiária em consórcio com milho ou com sorgo, com dupla finalidade. Normalmente a primeira finalidade é a cobertura de solo para um plantio direto e, quando é interesse do produtor, esse produtor utiliza essa forragem para alimentação na entre-safra. E a integração lavoura-pecuária, fazenda que sistematicamente adota essa rotação pasto-lavoura dentro das suas fazendas. Essas três grandes modalidades é que têm um maior percentual hoje de integração lavoura-pecuária no Cerrado. Implantação de integração lavoura-pecuária em fazendas, ela tem uma dinâmica. Você sai de um pasto degradado e essa dinâmica, a proporção de área que possa ser recuperada por ano, depende de vários fatores, entre eles a capacidade operacional de cada fazenda, que isso é muito importante. Tá? E você caminha para uma área nesse sentido de recuperação de pasto. Por exemplo, esse é um estudo em que nós temos um pasto de baixa produtividade, em que nós entramos testando aí algumas alternativas, preparo de solo convencional e plantio direto, e nós temos uma evolução aí dentro desse sistema em que nós tivemos aí plantio direto, um sistema que foi todo o sistema plantio direto desde o início, e um outro sistema que foi plantio direto na primeira fase, no primeiro ano, e depois plantio direto, com produções aí no primeiro ano na ordem de 2.000 quilos de soja,
nós tivemos um problema de veranico e depois já na segunda safra, na ordem de 4.000 quilos, isso são experimentos grandes que a gente trabalha com animal nessas áreas, e milho consorciado já na fase de transição para a implantação do pasto, aí foi a braquiária brisanta cultivar a Piatã, 8.200 quilos de milho, e logo após a colheita disso aí, já iniciando em julho, no período de julho e agosto, nós entramos recriando novilhas, bezerras, Nelore dentro disso aí, com taxa de lotação. Nesse período, como vocês sabem, no Cerrado é um período de seca, tá? Apenas nessa pastagem recém-estabelecida, com taxa de lotação da ordem de 2,8 UA. E aí o UA, estou falando em 450 kg de peso vivo dentro dessa área. Nós tivemos ganho animal aí, variando de 200 gramas a 400 gramas, e com uma produção em termos de quilos por hectare de 160 kg a 291, quando nós estávamos usando proteinado de alto consumo. E quando apenas com sal mineral, dentro dessa condição, apenas o sal mineral, nós aí com 161 kg por hectare na entre-safra e um ganho médio de 220 gramas. Enquanto que o que a gente observa na região no Cerrado é perda de peso desses animais. Um outro trabalho bastante interessante que começou, sobretudo aqui no Mato Grosso do Sul, é que em solos arenosos, uma estratégia de recuperação de pasto parecido com aquelas que a gente trabalhou em experimento, que foi denominado Sistema São Mateus, que parte de uma pastagem degradada. Inicialmente você tem uma correção química do solo, introduz uma pastagem que ela tem dupla finalidade, que é a correção física e biológica desse solo. Quando nós estamos falando em fertilidade, nós não podemos esquecer que nós temos fertilidade química, física e biológica desses solos, e utilizando essa pastagem para um período de 6 a 9 meses, vai depender de regiões, como eu falei para vocês, para recria, terminação, para uso com animal. E logo depois um plantio direto de soja. Aí segue todo um sistema, pastagem de primeiro ano após soja, ela tem uma produtividade maior do que os ciclos seguintes. E a gente pode verificar isso no primeiro slide. Nessa primeira parte aqui é interessante que no sistema São Mateus nós não tivemos nenhum ano com frustração total de safra, enquanto que no sistema de plantio direto convencional, nesses solos arenosos, é bom frisar isso, e plantio convencional, nós tivemos vários anos com frustração de safra. Então, a integração lavoura-pecuária aí, de certa forma, dando uma sustentabilidade na produtividade dessas áreas. E quando nós olhamos a parte de produtividade animal, só para concentrar na última coluna ali de arrobas por hectare, primeiro ano depois da soja, no primeiro período, 19 arrobas, no segundo ano, 16. A nossa pastagem de referência, 5 arrobas. Já na segunda etapa, foi para 22,8 arrobas, 15,5 arrobas no segundo ano e 7,9 arrobas no pasto de referência, mostrando o grande impacto que advém da melhoria química, física e biológica desses solos. Como manter a produtividade dessas pastagens? Essa é a grande pergunta que muitas vezes muitas pessoas estão fazendo financiamento, buscando recuperação de pasto. Tudo bem, recuperar pasto é muito fácil. E manter essas pastagens, como é isso? Você tem duas alternativas. Ou você volta fazendo a integração, a rotação com lavoura, ou trabalha-se com adubação de manutenção. No Brasil, deve ter 3% das propriedades do Brasil que trabalha com adubação de manutenção. Não vamos entrar muito em detalhe nisso agora. O impacto da adubação de manutenção nessa pastagem, no ciclo seguinte de produção, pegando uma área de pastagem que não recebeu nenhuma adubação de manutenção, uma pastagem que recebeu uma adubação de manutenção com 75 kg de nitrogênio ano, mais 20 kg de fósforo, e a outra pastagem com os mesmos 75 mais 40 kg de fósforo. Enquanto que na parte sem adubação, na pastagem que não recebeu, e a soja não recebeu nenhuma adubação, nós estamos falando em 1.500 kg. Nessa área, na mesma área que recebeu adubação de manutenção, nós estamos falando na ordem de 3.000 kg a 3.700 kg em função da dose que eu adotei nessa pastagem. Ou seja, nós estamos falando em adubação de sistema,
Então, isso é uma coisa que tem que ficar bastante marcado, que nós podemos aproveitar isso. Na frente vamos falar em algumas coisas. Implantação de integração lavoura-pecuária em fazenda. Eu gosto dessa animação porque é o seguinte, nós temos a possibilidade de trabalhar com soja, logo depois da soja, da colheita da soja, e hoje com o aparecimento, o ressurgimento dessas novas cultivares de ciclo mais curto, em algumas regiões já é possível fazer isso, nós entramos logo a seguir com plantio direto de capim logo após a colheita dessa soja. Onde não tem condições de fazer isso, eu tenho a possibilidade de fazer uma safrinha de milho, eu já posso entrar com esse milho consorciado com braquiária. Aí eu tenho uma pastagem de excelente qualidade, vai depender, claro, de espécie e de cada região. Bom, o preço do boi está muito ruim, caiu. Depois que você implantou o sistema, a flexibilidade dentro desse sistema é muito rápido. Nada que de 4 a 5 litros de glifosato não resolva esse problema, você faz um plantio direto de alta qualidade dentro do sistema. Então o sistema cria essa mobilidade, essa flexibilidade dentro dessa área.